como estava previsto aqui pela lista de inscrição, senador Paulo Paim era o último inscrito dos senadores. Eu vou, então, passar a palavra de volta à mesa e depois sistematizaremos aqui as contribuições de todos. Tá certo? Então, com a palavra, a doutora Joyce Aragão de Jesus, que foi diretamente solicitada. Bem, vou por estados aqui, senador do Sergipe, né? Sergipe. Olha, essa questão que você propõe, nós temos já formalizado a linha de cuidado em doença falciforme, documento oficial nosso. E ela começa justamente na atenção básica, certo? Ela é a base para o diagnóstico e para a entrada. Ela tem um trabalho desenvolvido com os agentes comunitários de saúde. Acontece que, se o Estado não tiver estrutura para dar tratamento às pessoas diagnosticadas, Sergipe não faz ainda triagem do pezinho. Você pode diagnosticar uma pessoa, mas a responsabilidade social é que, ao fazer o diagnóstico, você faça o cuidado. Certo? Então, onde já tem o programa de triagem, onde todas as crianças nascidas na primeira semana de vida têm que fazer o teste do pezinho, a triagem neonatal, nós já temos esse programa e dá continuidade ao tratamento. Ainda onde não, então, o que acontece? Essa estrutura de sair, diagnóstico, centro de referência e participar na atenção básica, ela envolve o agente comunitário de saúde. É definido qual é o papel dele. Qual é o obstáculo? É uma decisão política de abraçar esse trabalho. Os agentes comunitários são a base do nosso cuidado. O agente comunitário vai na casa das pessoas. Isso que você citou, de acompanhar, de saber se está indo às consultas regulares. Agora, se não tiver uma rede preparada para absorver, o trabalho não vai existir, porque o agente comunitário... Vou dar um exemplo para vocês, porque como eu coordenei a implantação do programa no Rio de Janeiro, que é um estado pequenininho, como o seu estado, apenas a população é maior... Quando se começou, isso lá é feito, daí foram surgindo os diagnósticos. Mas ele tem para onde mandar e onde prosseguir. E se criaram ambulatórios regionais. Se você busca uma demanda, faz diagnóstico e não tem como acolher, fica um problema maior ainda, certo? Então, no estado de Sergipe, nós não temos nem triagem neonatal. Certo? E aí, fui chamada no encontro que houve a semana passada na Bahia da Hemorrede pelo diretor do centro para ir lá conversar, porque tem problemas para a implantação. O meu papel seria não a implantação da triagem, para a fase de doença falciforme. Ele tem um teste do pezinho, mas não faz. Seria trabalhar com eles a estruturação da rede. Aí esse é o meu papel como ministério, entendeu? Então, lá especificamente, isso que você fala é perfeitamente trabalhado por nós. Nós temos a linha de cuidado, começa na atenção básica e termina no centro de referência e nas necessidades da alta complexidade. Senão, é jogar dinheiro fora com o diagnóstico e deixar a pessoa desamparada, tá? Então, a contribuição e a participação em Sergipe do senador poderia muito nos ajudar às pactuações lá para que o Estado possa prosseguir. E senão é um estado total de abandono. Essa é uma coisa inadmissível e incompreensível, doutora Joyce. Isso. Não ter... E não colocar isso como prioridade. Deveria ser uma imposição. Ainda mais em Sergipe, que ali é tudo fácil. Do lado da Bahia. E tudo fácil. Tudo relativamente muito fácil. Próximo. Se em Sergipe é assim, imagine em outros estados com complexidades enormes, demográficas, territorial, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa opção, eu acho que os entes federados não deveriam nem ter. Deveria ser uma obrigatoriedade. Eles são obrigados, sim, a ter a rede, a ter assistência, porque não é nada tão complexo. E o que eu chamei aqui a atenção é que a ferramenta dos agentes de saúde, com certeza, eles podem ser um diagnóstico para esse filtro, para essa coleta.
para essa busca. Porque é fácil, como a senadora Ana Rita citou aqui, uma família que já sabe, e você começa a diagnosticar até pela proximidade, até os parentes já sabem que tem. Quando a gente faz a triagem, senador, para esclarecer, quando a gente faz a triagem, que é diagnosticada uma criança, faz parte do procedimento a família ser pesquisada, certo? Se tem irmãozinho, faz do irmãozinho o pai e a mãe, desde que eles consintam, porque aí tem questões de paternidade, etc, etc. É um processo. Tudo isso está escrito, é equacionado. Tudo isso é proposto. Agora, a questão que eu trago aqui para vocês, os parlamentares, para você impor, não adianta. Isso tem que ser pactuado. Isso aí no momento. Se você chegar e disser, vai fazer, o gestor não está aí. Eu acho que quando o gestor não tem um compromisso, tem que impor. Doutora Joyce. Eu acho que. A lei é uma imposição. Tá. Então, quando não se tem compromisso, não se busca, e é por isso que nós estamos sofrendo aqui, é por isso que vocês estão vindo aqui. Claro. Porque muitos não têm o compromisso ou não dão a importância que deveria ter. E, na minha opinião, não são apenas 50 mil, esse número é infinitamente muito Senador maior do que isso. Eduardo, eu acho que nós poderíamos propor como um encaminhamento dessa comissão, depois a gente sistematizaria, mas uma ideia seria que nós fizéssemos uma indicação ao Ministério da Saúde para que no CONAS fosse pactuado com os municípios e estados ações e recursos para que nós pudéssemos ter essa realidade. Porque os dados estabelecidos aqui... A estratégia exatamente. elaborada. Os dados que foram mostrados aqui, eles são chocantes para todos. Eu, por exemplo, vim aqui esperando que a Bahia fosse uma referência nisso e saio decepcionada em ver que a Bahia está bastante atrás nessa questão que há muito tempo vem sendo discutido pelo movimento negro no meu estado, há muito tempo. Eu realmente não tenho um contato pela primeira vez com esse assunto, porque esse é um assunto cotidiano nas nossas agendas populares da Bahia. Para mim, com o governo que temos e com todos os compromissos que assumimos na área de saúde, foi um choque perceber que nós não temos. Com todo esse trabalho, imagine onde nos outros estados. Então, não se tem essa consciência, não se dá a importância merecida. Muito obrigada. Espírito Santo, eu falei aqui, nós do Ministério, a senadora não estava aqui presente, foi mostrar quais são as ações e como nós estamos organizados, o que nós estamos fazendo, quem avançou mais. O Espírito Santo, eu só queria dizer que a maioria dos estados, eu conheço, assim, bastante a situação de cada estado, com exceção de Santa Catarina, que eu falei, e Roraima. Os demais, além de conhecer o gestor, tem uma intimidade. O Espírito Santo eu tenho muita. Pelo seguinte, o Espírito Santo tem uma universidade com a doutora Cecília Figueira, que comanda os processos para capacitar profissionais. Nós temos convênio com a universidade e é comandado pela Cecília Figueira. Então, ela capacita. Nós já criamos na universidade um núcleo. O Espírito Santo é desse tamanhinho, 72 municípios. Agora, Vitória tem um programa. Onde está o programa, o problema do Espírito Santo? O gestor estadual, que eu espero que agora mude. Porque a secretaria, eu vou citar aqui um fato que é importante. Há algum tempo atrás, que eu estou indo ao Espírito Santo trabalhar há muito tempo, provocaram a associação, a FENAFAL, uma ida do Ministério lá. E eu não fui recebida. Tá? É só para lhe dar uma ideia. Então, se eu não tenho um diálogo com a secretaria, que é quem deve gerenciar todo o fato que você trouxe. O Espírito Santo tem uma coisa muito boa. Na capital, eu conheço 8 hematologistas sensibilizados e trabalhando. Hospital Infantil, doutora Luciana, doutora Cecília Figueira, doutor Marcos Daniel, doutora Amin e por aí vai. São profissionais que estão ligados e vivendo. Tem uma associação de pessoas com doença falciforme que me relata a todo momento. Então, nunca consegui um diálogo. O Hemocentro do Espírito Santo, a gente avalia os hemocentros. Está passando agora por um investimento e melhoria, para a gente não dizer que não tem o trabalho, certo? Está passando, tem uma direção lá, um diretor técnico, e lá tem tem que ter uma rede para que não fiquem as pessoas não sendo tratadas. Eu recebo muito documento de usuário.
E eu encaminho, e acabo tendo resposta satisfatória. Encaminho para quem? Para os profissionais. Mas a ausência da gestão estadual fica difícil, porque eu vou à Vitória, fizemos esse ano... Olha, aqui, qual é o 28, 29, o seminário? 28 e 29 está sendo promovido um seminário de doença falciforme no Espírito Santo. Recursos nossos, do Ministério da Saúde, com profissionais capacitados. Setembro. É isso, setembro, 28 que eu vou para lá, 28. E em Vitória, nós acabamos de fazer, pelo Ministério da Saúde, há 2 meses atrás, gente, julho, né? A capacitação da rede da capital. Certo? Ou seja, o nosso papel que está preconizado em assessorar, porque aí eu apresentei naquela hora, tudo ele é feito. E a presença da equipe e nós, e lá no Espírito Santo, é muito frequente. Então, esse ano é a 2ª vez que nós vamos. Agora, o que eu sinalizaria? Se o gestor estadual não assume nenhum compromisso, aí fica inviável o trabalho. Como é que essa rede vai se falar? O Rio de Janeiro, ali do lado, tem 92 municípios, né? E a população muito maior. A incidência do Espírito Santo é 1 para cada 1.800 nascidos vivos, certo? E a gente tem isso que eu quero dizer. O que me encanta lá é eu conhecer os profissionais hematologistas na Santa Casa, no Hospital Infantil, todos. O trabalho do Hospital Infantil, com a Luciana, é uma coisa organizada, cuidada. Agora, a população que tem doença falciforme é a população mais vulnerável. É a população mais pobre, com menor acesso, com menos educação. Não sou eu que estou falando, é o IBGE e a Secretaria de Vigilância da Saúde. Se eu tenho essa população no Espírito Santo, ela não tem facilidade de locomoção. Eu trabalhei um pouco na Cariacica. Já estive lá, para te dar uma ideia, trabalhando, fazendo seminário. Então, os acessos ali são bem mais tranquilos. No meu entendimento, o Espírito Santo era para estar, pelo menos, no passo do Rio de Janeiro, que tem muitos complicadores. Eu não estou falando que é perfeito do Rio de Janeiro, mas em termos de estrutura e de estar cobrindo e atendendo, isso está acontecendo, tá? Não, porque há a responsabilidade do gestor lá no Rio de Janeiro com relação a criar essa rede. Gente, não é problema. Agora, se a secretaria sequer recebe o Ministério, eu não posso... O meu papel o Ministério está aqui, vocês demandem e nós respondemos, tá? Então, aproveito essa oportunidade até para dizer que articular, tá? Fazer essa articulação, a secretaria... eu acho que agora talvez esteja até se pensando, mas está muito distante de ter uma preocupação ainda necessária. E aí tem um papel, tá bom? E os quilombos, que eu acho que foi o senador Paim, ou você que falou. Olha, problema de comunidade quilombola. A comunidade quilombola, ela precisa ser respeitada nas suas especificidades, certo? A gente não pode entrar lá e tratar do mesmo jeito que a gente vai em outros locais. A gente precisa ter a comunidade aceitando. A comunidade quilombola, que pactuar pelo Estado, fazer o teste do pezinho, o programa Saúde da Família, que o outro senador falou, entrar lá levando o teste do pezinho. Mas a garantia do tratamento é que precisa. Muita gente estudou doença falciforme nas quilombolas e deixou para lá. Eu não tenho hoje comunidades quilombolas que estão sendo atendidas pelo teste do pezinho. E a gente conhece, tem mapeado. E a dificuldade é a distância, a locomoção e o acesso para diagnosticar e tratar. Existe doença falciforme nas comunidades quilombolas? Alguns trabalhos mostram que tem comunidades que não têm. Certo? Mas para esse trabalho, ele requer um cuidado, né? Um cuidado especial de respeito à comunidade. Então, no momento em que o Estado do Espírito Santo assumir e fazer essa relação de respeito, porque vai ter que fazer o diagnóstico e prestar, e entrar na comunidade diferente do que a gente faz para a população, entendeu? Então, isso a gente tem muita vontade de caminhar, mas a gente precisa respeitar a diversidade das populações. Acho que basicamente foram essas duas, né? Tá bom? Obrigada por sua participação, doutora Joyce. Tá bom, informação aqui.
aqui, porque as faz necessário. Só um minutinho só. É só para que eu falei aqui o cadastro do Rio de Janeiro, mas como a gente tinha um tempo, eu queria também dizer que Minas, na verdade, tem um cadastro das pessoas com 6.000 pessoas, tratada muito perfeito, muito bem organizado. É só porque eu fiquei Rio por uma conta de que eu tenho uma ligação com o Rio, mas não, tem outros estados. Se eu tivesse que citar 2 cadastros hoje, bem feito, com controle, inclusive, de onde estão as pessoas, do teste do pezinho, citaria... Esse cadastro é estadual? Esse cadastro é estadual. Não existe interligação entre um e outro? Qual? Estado... O Rio de Janeiro, ele cadastra, as informações ficam para ele. Não há uma junção... porque nós fazemos essa junção. O que a gente tem é uma web... Então está na hora de criar um cadastro nacional. Isso já está sendo feito. O que a gente não tem é a outra coisa que ela está sinalizando. O nosso trabalho para a criação do portal está todo encaminhado. Onde está o obstáculo? Eu tenho... Passa para mim Minas, passa para mim Rio de Janeiro, mas cadê Sergipe? Pois é. Tá? Estou dando um exemplo porque você está aqui. Cadê Espírito Santo? Cadê? Né? Mas o Rio Grande do Sul, já que o governador está aqui, o Rio Grande do Sul, ele tem 2 focos de atendimento de doença falciforme. HU, Hospital de Clínicas, e Conceição. Esses 2 não se falam. Entendeu? Não há aquela rede. Isso não pode existir. E aí, o que acontece? Eu tenho informação do HU e do outro. E quando a gente vai sentar para tentar equacionar essa questão, para nós, hoje, o trabalho mais importante, um dos trabalhos mais importantes, é o nosso banco de dados e o nosso cadastro, que é alimentado... A gente tem a estrutura, o SUS que é alimentado. É um só. Entendeu? Existe parte. Só para você ter ideia de como que ela está trazendo. E não deve existir partes que não se comunicam. Não pode. Nós não podemos entrar nessa burocracia, nesse formalismo prejudicial, nessa burocracia prejudicial que ceifam vidas, que aumentam o sofrimento. E é isso que eu estou aqui, doutor Jorge. Conte comigo no que for possível. Agora, o que não dá é na gente, na era da informação, ter esse tipo de coisa. Se a Europa não faz isso, não é parâmetro para a gente, que sejamos um bom exemplo. Porque eu não acredito que nenhum país europeu tenha o exército que nós temos, que são os agentes de saúde, que pode ser um buscador realmente ativo. Esse aqui tem todos os traços, como disse aqui a senadora Ana Rita, e a gente sabe, é muito fácil. E o quantitativo dentro do nosso universo não é nada impossível de conhecermos família a família. É 50, é 100 mil, é possível sim conhecer cada um e buscar informativo ali cada um. É isso que a gente deseja. Não pode as coisas estarem interligadas, porque, olha, se o gestor não quer, tem que ter obrigatoriedade. Ele tem que ter esse compromisso de querer, sim, senão não serve para o sistema. Para uma última frase que a doutora Joyce pediu, e vou sistematizar aqui como uma proposta para análise dos companheiros. Eu primeiro, a frase é agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, falando de um trabalho que eu estou realizando há 7 anos, enfrentando muitas tempestades, enfrentando muitos obstáculos, sabe? Eu sou uma pessoa que fui funcionária, sou aposentada do Ministério da Saúde, sou da universidade, sempre estive no SUS trabalhando. Nasci na Bahia e me formei pela FRJ, vivo lá, tenho minha família lá, e no Rio de Janeiro. Então, é só para situar que eu estou nesse trabalho aqui a partir da experiência de implantar o programa no Rio de Janeiro, e que vim com um apoio de técnicos, de especialistas e, sobretudo e acima de tudo, da sociedade civil organizada, que é com o Centro Dialogo. Se vocês vêm aqui compor essa rede, nós temos hoje uma rede no Brasil todo de pessoas trabalhando pela doença falciforme e trabalhadores do SUS. Nós agregamos tudo isso. Se vocês agregarem, eu acho que vocês poderão nos ajudar em 50% dos nossos problemas, porque a falta de ação política nos locais faz com que a gente fique frágil. E vocês conhecem melhor os mecanismos de força política que acontecem. E aí, tecnicamente, sobretudo honrando os princípios democráticos, que é ter igualdade e equidade no SUS, a gente precisa discutir todas essas questões pertinentes aqui. Então, eu quero agradecer muito terem propiciado isso, senador Paim, a senadora Lídice, muito feliz de estar aqui com a Bahia, que é o meu estado de nascença, com Lídice, e com o Roberto, que trabalha lá no Hemoba, onde temos questões, eu entendo que tem que dar, Lídice, um olhar especial, um processo de trabalho para a Bahia, mas para todos os outros estados também. Quero agradecer e dizer assim, olha,
simplesmente eu não posso prescindir do apoio dos parlamentares, do Senado, da Câmara, para a gente fazer o enfrentamento da doença falciforme e reforçar que saúde da população negra não é só doença falciforme, pelo amor de Deus. O Ministério da Saúde conseguiu que a gente conseguiu, a equipe e o movimento social, trabalhar a doença falciforme. E não esqueça que os indicadores mostram que as demais doenças estão abandonadas nesse processo de trabalho. Tá? Muito obrigada de coração.